Saudações de Nova Democracia, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer recebê-los em mais um AND Entrevista, um programa aqui do jornal Nova Democracia dedicado a entrevistar ativistas, pessoas em geral, pesquisadores, intelectuais, artistas das demais áreas para que possam falar aqui de temas de interesse do povo brasileiro e dos demais povos do mundo. A gente sabe muito bem o papel importantíssimo que a cultura tem na construção de uma nova sociedade, no impulso a lutas populares, tanto no nosso país como no resto do mundo. Atualmente, quando todos olham para o Oriente Médio como um importantíssimo foco da luta anti-imperialista, muitos passam a conhecer também o grande legado da poesia árabe e da poesia palestina. No nosso país, a poesia, a cultura do rap, a cultura do hip hop sempre estiveram atrelados também à luta popular ou, em tempos mais remotos, à luta pela abolição e outras causas tão importantes no nosso país. Para falar um pouco sobre como que a cultura se relaciona com o ativismo, se relaciona com as lutas populares, para conhecer um pouco mais também dessa realidade, a gente chama hoje Shabazz. Shabazz, que é ator, rapper, poeta, podcaster, arte educador e também escritor. Ele foi vencedor do primeiro Slam de poesia no Brasil, trabalhou durante 3 anos como arte educador na Fundação Casa, tem um longo histórico aí para a gente conversar um pouco. Shabazz, muito obrigado aqui pela sua presença. Como que você está? Pô, firmeza total, satisfação. Eu fico muito contente em ter recebido esse convite, porque é uma oportunidade da gente falar das boas ideias, dos projetos e das notícias alvissareiras também. Tô firmeza total, né, meu? Estamos aqui, agora estou mais locado novamente aí na minha comunidade de origem, Jardim Jaqueline, acompanhando mais o dia a dia da comunidade, as lutas, as demandas da população e tentando imaginar formas como a cultura pode auxiliar nesses processos, né, de luta, de superação dos obstáculos aí, querendo puxar um bonde aí com os empreendedores periféricos também, né, falar de dinheiro também é importante, porque afinal de contas é a nossa realidade e o povo está sentindo essa necessidade aí, né? Uhum. E aí, no mais, estamos tão bem, estamos firmes, projetos novos aí na cabeça, outros em andamento, e estamos bem, prontos para novos recomeços aí. Maravilha. Ixi, mas eu acho que vale a pena a gente começar. Você já falou um pouco aí que está voltando para sua comunidade de origem, está pensando em novos projetos. Acho que vale a pena também a gente introduzir um pouco da sua história e, nesse sentido, fazer essa primeira pergunta, né? Quem é a base, de onde você veio? Conta aí pra gente também um pouco dessa história para o nosso público também te conhecer melhor. Bom, eu sou um artista oriundo da periferia da cidade de São Paulo, mais precisamente ali da região sudoeste. Os mais tradicionalistas e bairristas gostam de falar que é Zona Oeste, mas geograficamente não há muita concordância com essa afirmação. Seria ali Sudoeste, porque é próximo ao Taboão da Serra, já os limites ali da Zona Sul. De modo que o meu fluxo para a região da Zona Sul, desde muito novo, sempre foi muito normal, natural para mim, e fez eu me conectar ali com grandes artistas, com pessoas que estavam ainda em suas carreiras em fases incipientes. Então eu pude absorver a Zona Sul, para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, teve e tem, né? Não é uma coisa somente ligada ao passado, mas também conversa com a realidade ainda hoje, que é ter o hip hop de forma muito pulsante, né? Como uma manifestação cultural muito presente no cotidiano das pessoas. De modo que, para mim, estar mais conectado àquela altura ao hip hop, a cultura que eu sempre fui apaixonado, envolvido, eu migrava ali muito do meu bairro para a Zona Sul, já que eu estava ali naquela região limítrofe, então para mim era muito natural frequentar a Zona Sul. E ali eu participei de eu vi muitas agremiações culturais surgirem, grupos de rap, muitas histórias mesmo, outros tipos de manifestações de cultura negra também. Isso tudo foi muito formador, né? Para Uhum. mim, ainda numa fase inicial artística.
E, cara, você falou da Fundação Casa, é curioso porque o meu envolvimento com a Fundação Casa, ele é anterior até à minha maioridade, porque Uhum. eu já estava envolvido em projetos com a Fundação Casa quando ela ainda era FEBEM. Uhum. Tanto é que a primeira edição de um projeto que a gente estava construindo, eu não pude entrar porque eu tinha só 17 anos. Eu lembrei disso outro dia com um amigo, conversando, um amigo que estava também envolvido nesse projeto, porque nessa fase, a gente que é dessa região, a gente se agremiou em torno de uma organização chamada Sindicato Urbano de Atitudes. Uhum. O Sindicato Urbano de Atitudes, ele nasceu de um grupo de dança, de break. Mas com o tempo, a gente ali com os nossos 17, alguns 19 anos, tal, a gente queria gerar um impacto social e cultural positivo no bairro através da parada que a gente estava fazendo. Sim. A dança, a música, as artes plásticas, né, o lance do grafite. Então a gente era uma posse que reunia ali vários grupos de dança, vários grupos de rap, e aí com o tempo a gente abriu isso para escritores periféricos, poetas, a gente extravasou, inclusive, os 4 elementos do hip hop para alcançar outras manifestações de arte, política e Uhum. cultura, porque a gente entendeu que ali, daquela forma, seríamos mais potentes, né? Sim. Então, se você olhar para esse grupo, é curioso, porque ele produziu grandes artistas, né? Então, eu sou cria desse grupo, o Galo de Luta é cria desse Uhum. grupo, né? O Galo de Luta, acho que é o mascote da história, ele é o cara que entrou meio que por último, assim, que é Uhum. novinho pra caramba, né? A rapaziada é mais velha, assim. E Alan da Rosa, que é um grande escritor, entre vários outros pesquisadores, gente do cinema, gente dos documentários, Uhum. sabe? Então, é um grupo assim que deu bons frutos, né? Então, eu sou oriundo dessa rapaziada aí, desse coletivo, e a gente nessa época também tocava uma história muito interessante no Espaço Aquário da USP, a gente ganhou uma concessão de espaço, Uhum. e a gente tocava ali o núcleo de estudos do movimento hip hop, com Oh, que algumas legal. pessoas ligadas à universidade, né, e ligadas à cultura hip hop, e a gente então propunha estudos, né, a Uhum. respeito da história da cultura hip hop e tal. A gente chegou a contar com a participação também de gente atuante na música, como o Sandrão da RZO, Uhum. rapaziada, assim, entre estudantes, dançarinos de break. Tinha cara que estava ali na universidade, mas dançava um break, o Matheus Sim. Bertolini, por exemplo. E aí, isso tudo aproximou a gente de uma atmosfera de intelectualidade, né, meu? Uhum. Então, um cara de 17 anos, que está no meio da favela, vendo seus amigos morrer no crime, sei lá, no crack, de repente tá saindo daquele cotidiano, pegando um dinheiro de 2 passagens de ônibus para ir para a Universidade de São Paulo para entrar na biblioteca e ficar lendo, Sim. Como é que foi esse sacou? Aí, impacto aí? Como é que foi essa cara, eu era esse rapaz aí, tipo, com 15, 16, 17 anos, eu passava ali nos espaço aquário, outros espaços da USP, via as paradas que dava para você acompanhar como ouvinte, Uhum. palestras em auditórios e tal, e comecei a frequentar esses espaços, mano. Isso foi ampliando os horizontes. Uhum. Sempre foi um cara que li muito, né? O Galo de Luta, ele dá diversas entrevistas onde ele fala abertamente, eu não leio, os únicos livros que eu li na vida foi o Chabais que me passou, que ele me obrigou a ler. E ao contrário dele, eu fui um cara que li muito, né? Hoje eu leio pouco, porque acho que eu perdi uma parte perdi não, né? Foi um investimento, mas eu me dediquei bastante à leitura nessa Uhum. época, né? Então, acho que leitura, fundamentalmente falando, e esse rolê com universidade, querendo ou não, ele aproximou a gente dessa atmosfera da intelectualidade, do pensamento crítico, Uhum. e isso politizou a gente. Embora eu nunca fizesse parte de nada de modo a ser filiado, organicamente ligado ali, Sim. assim, sabe, a nenhum partido, a nenhum movimento, mas eu tive participação, coparticipação em vários. Uhum. A gente militou naquilo que a gente achava justo, né, como Sim. ativistas independentes, vamos dizer assim. Então, Aham. a minha lealdade, minha fidelidade foi a essa posse, o Sindicato Urbano de Atitude,
que é essa rapaziada que se juntou em torno da cultura hip hop e que ampliou o horizonte de muita gente, mano. Uhum, Produzir uhum, gente que produz coisas boas para a sociedade, tá ligado? Tipo, uhum, o Alan da Rosa, o Galo, o Éder Oliveira, sim, lançou o primeiro livro dele agora. Então, uma rapaziada muito firmeza mesmo, assim. uhum, Acho que isso impactou sobremaneira na minha arte, na minha forma de ver o mundo, uhum, uhum, e no tipo de hip hop também do qual eu me aproximei, né? Porque hip hop é um universo amplo pra caramba também. uhum. E, e a gente, até essa parada da própria Palestina mesmo, é muito antiga na minha vida, né? Por Pois é, conta disso. eu ia até perguntar isso, porque é perceptível que essas experiências que você teve vão afetando e vão modificando ali a sua arte, né. Você tem aquela música mais antiga, Menores Infratores, né, sobre, imagina, a experiência ali na Fundação Casa, na FEBEM, e teve uma recente agora sobre a Palestina, né. E aí eu ia perguntar justamente como que esse ativismo pró-Palestina foi aparecendo na sua vida, como que ele se intensificou, como que essa questão cresceu, né? Em meados dos anos 2000, eu fiz parte de um grupo de hip hop que foi muito importante no cenário brasileiro, chamado Clã Nordestino. Uhum, Esse grupo originou no Maranhão, ele era liderado pelo Preto Góes, faleceu num acidente automobilístico há alguns anos atrás, ele era o líder da banda, juntamente com Preto Nando, Lilian, DJ Juarez. Se eu estiver esquecendo alguém, o pessoal me perdoa aí, mas é uma família grande. Tinha um pessoal aqui em São Paulo também, dentre os quais eu, Lamartine, claro. E, e esse grupo ele era muito politizado. Além deles terem no escopo do projeto assim a preocupação de mesclar as raízes tradicionais regionais que eles carregavam com a cultura hip hop para trazer e para, na verdade, imprimir uma mensagem que ao mesmo tempo fosse local e global, né? Eles tinham também uma visão muito ampla no que diz respeito à política, tá ligado? uhum, Então, eles tinham uma compreensão muito globalizada das lutas do mundo naquele momento. Era um momento que o mundo também estava muito diferente. Você tinha lideranças na América do Sul, né? Você tinha muitos governos de esquerda, né? E tinha Fórum Social Mundial pulsando pra caramba, tinha um monte de coisas no mundo inteiro rolando esses encontros de jovens pensando o mundo melhor, né? Formas de você se solidarizar com outras lutas, formas de você trazer lutas aí, tipo, transcontinentais, né? uhum, Enfim, internacionalizar, globalizar a luta, né? Tinha muita gente pensando essas coisas ali nesse período, e esse grupo ele já trazia isso, inclusive, para a lírica, né? Para as letras e tal, de forma muito não puramente panfletária, mas assim trazendo, por exemplo, a Palestina como uma necessidade, né, de se falar a respeito e uhum, tal. E ali eu comecei a entender o que era já a Palestina. Eu participei também de algumas coisas que mudaram muito a minha visão de mundo, né? Alguns encontros, eu falei dos Fóruns Social Mundial, isso aí foi importante para uhum, minha juventude, assim. Eu participei de alguns. E em 2005 eu fui para Venezuela, né, mano? uhum, A Venezuela de Hugo Chávez. uhum, Eu vi o Hugo Chávez falando na praça lá, Los Próceres, durante 5 horas. E ali eu tive acesso e contato com muitos ativistas palestinos. E ali, àquela altura, eu já tinha certeza de qual lado estar nesse conflito, entre aspas, né? Que aham, não é um conflito, processo de colonização. E eu sinto falta, muitas vezes, do hip hop atuar em torno disso aí. Eu acho que já houve uma movimentação maior, maiores discussões a respeito, envolvendo a cultura hip hop. No entanto, hoje eu vejo muito, muito pouco, assim. uhum, E é necessário que artistas, independente de serem do hip hop, não falem da Palestina, né? sim, Porque existe uma preocupação muito grande e uma preocupação que é legítima, ninguém quer
ultrapassar o direito de ninguém, mas existe um medo que é um medo até implementado pelo próprio, como uma estratégia do próprio sionismo, que é o medo das pessoas de serem antissemitas, né? Uhum, E, uhum, e para que elas possam livremente expressar suas verdadeiras aspirações e visões de mundo, elas também precisam saber, né, como fazer isso e entender que judaísmo é uma coisa, que etnicidade é outra parada uhum. e que sionismo é uma merda. Então, saber diferenciar essas coisas já ajuda bastante, assim, né? Então, eu comecei a entender desde muito cedo essas questões e, e para quem a maioria das pessoas que me seguem meu trabalho, sabe que eu tenho uma relação com o islamismo, né? Uhum, Muito antes de ter uma relação com o islamismo, eu já tinha uma relação pró-palestina, já tinha uma uhum, perspectiva, uma postura pró-palestina, assim, né? De uhum, modo que foi natural para mim fazer essa música, porque desde 7 de outubro de 2023, com aquela escalada crescente da violência e do genocídio, as imagens perturbadoras que a gente passou a receber diariamente, né, de pessoas uhum, em situação famélica, com privação de coisas muito básicas, né? Então, direitos humanos muito básicos sendo atropelados, enfim, uhum, situação muito escabrosa, né, cara? E que eu sentia que eu precisava colaborar de alguma forma, e uma das armas que eu tenho, se não a mais potente delas, é de fato a arte, né? E eu, uhum, como um rapper de origem, quer dizer, tudo na minha vida que aconteceu, cinema, teatro, podcast, se deu através do hip hop, né? Então, uhum, eu eu achei que era o mínimo que eu poderia fazer, assim, no sentido de estar doando alguma coisa de mim para essa luta também. A gente não colocou a música no Spotify porque a gente precisava sentir, entender como é que ela ia ser recebida também, né? A gente uhum, também toma as nossas precauções, embora a gente tenha um time jurídico legal para lidar com essas coisas. Mas foi uma escolha também, porque a gente queria que o canal crescesse, mas em breve a gente vai colocar a música no Spotify. E não vai ser a única peça artística, por assim dizer, que a gente vai colocar a serviço da causa. Assim, uhum, terão outras paradas que a gente vai fazer, se não for música, vai ser outras coisas, mas a causa palestina, ela também norteia, né, o que a gente está fazendo em termos de protesto, né? aham. Sim, sim. Eu estava falando dessa necessidade de ter mais a causa palestina, né, no meio do hip hop. Acho que é perceptível que desde do 7 de outubro, né, embora o genocídio tenha crescido e todas essas cenas barbáricas que você mencionou, a gente tem visto uma crescente também na solidariedade com a Palestina, né, e no próprio movimento artístico, seja ele do hip hop, seja de outros gêneros, a gente tem percebido esse crescimento também, né. Nas últimas semanas a gente estava tratando umas notícias aqui no jornal daquele grupo de rap irlandês, o Unicap, aí teve agora o Bob Vylan também, né, no festival Glastonbury lá. E aí aqui no Brasil, você que é do meio, isso passou a ser mais discutido também do 7 de outubro, passou a receber mais atenção? Como que tem sido essa dinâmica? Mano, se eu mandar real mesmo, eu nem sei como é que isso pode repercutir, mas o pessoal tem medo de enfrentar essa questão do sionismo por ter uma impressão de que isso pode afetar, por exemplo, suas relações comerciais, Uhum, né? Se um cara tem uma relação com o mercado, não é muito meu caso. uhum, Eu não preciso do rap nesse sentido para viver, sabe? uhum, Então, assim, eu não tenho um acordo com ninguém, não tem ninguém esperando nesse sentido que eu, sabe, não tenho uma empresa que está dependendo de música minha que dê certo no mercado, uhum, não tem gente na folha de pagamento. Então, eu sou livre para fazer as coisas. Obviamente, você tem os dissabores de não estar compartilhando de uma fatia do mercado, uhum, mas ao mesmo tempo você tem uma liberdade que eu falo o que eu quero, né, cara? sim. Então o que eu sinto é que assim, qual outro rapper que hoje teria condição de fazer uma música nesses assim,
salvo as devidas proporções, cada um tem um jeito de falar as coisas, mas qual outro rapper hoje que poderia falar o que eu falei nessa música? Tipo, Uhum. entendeu? O cara vai arriscar, de repente, perder diversos contratos, porque isso politicamente pesa muito. Então, esse é um tema evitado por artistas em geral. Uhum. Aqui no Brasil, é certo que sim. Assim. Não Uhum. é só ignorância, não é só, mas é muito longe, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Não, é uma. E eu compreendo os porquês também, não estou Uhum. fazendo julgamento, não. Sim. Eu não cobro militância dos outros, que eu acho isso meio piegas, meio. Uhum. Não acho isso bacana, não. Aham. Mas eu sinto, não é nem que eu sinto, eu constato que artistas têm medo de se posicionar. Eu fiz uma parada com uma artista outro dia, que é uma pessoa inserida no mercado, e eu fiquei com medo de ter prejudicado ela. Não aconteceu nada, mas Uhum. eu senti no meio da performance que eu fui fazer, quer dizer, eu era convidado, eu soltei um Viva Palestina lá, Palestina Livre. Eu já tinha ido com a pulseirinha da Palestina, então fiz todo um gesto de Aham. propósito para a galera que estava ali fotografando e filmando já pegar aquele punho fechado com a pulseira e eu falando a parada. E depois eu fiquei pensando, falei, putz, e Uhum. aí, né? Eu viajei também, né? Pô, se a pessoa começar a receber crítica por minha causa, né? Eu não Aham. gosto de ficar empurrando as pessoas para militância, para ativismo. Tipo, você tem que fazer isso. Quando você tem que fazer, você já perdeu o sentido da coisa. Uhum. Entendeu? Então, mas é isso, os artistas eles têm medo de se posicionar, um ou outro fala, Uhum. essa que é a realidade. Palestina é um assunto espinhoso, Sim. entendeu? Porque mexe, querendo ou não, você mexe com a paixão de pessoas. Se você pegar uma camisa do Free Palestine e andar no, sei lá, no Santa Cecília, em Genópolis, você acha que não vai acontecer nada? Se Uhum. alguém falar alguma coisa, pelo menos. Uhum. Uhum. Alguém vai entender que aquilo é uma provocação, de repente. Então, se a gente ampliar isso para, sei lá, o mercado da música, das artes em geral, para alguns artistas tem trava, assim, nesse sentido. Uhum. Uhum. Tem dificuldade. Sim. É um assunto que pode colocar eles numa posição ruim. Aham. Não, imagino, ainda mais com o nível de censura que tem em cima disso, mesmo das grandes plataformas, né, é de fato algo complicado. E Chapaz, vindo aqui um pouco para o Brasil, as suas experiências, mais concentradas aqui também na realidade nacional, queria que você contasse um pouco pra gente aqui também como que foi o seu trabalho lá na Fundação Casa, na FEBEM, a gente falou um pouquinho, mas entender melhor o que você fez lá, como funcionou esse trabalho, né, de educação através da arte, como que isso foi recebido, né, por aqueles jovens, como que era esse trabalho? Henrique, eu acho que eu tenho que reunir isso de alguma forma para transmitir para as pessoas. Acho que é um Uhum. tema legal da gente falar, mas às vezes eu penso que eu tenho que escrever, que eu tenho que gravar, sabe? Aham. Porque eu tive experiências muito profundas lá, mano, do ponto de vista humano mesmo, não só artístico. Teve coisas que me tocaram muito lá, aprendi coisas sobre a vida, sabe? Porque eu tive uma relação, uma conexão muito forte com aqueles rapazes, com aqueles funcionários. E apesar de eu ficar poucas horas lá dentro, semanalmente falando, eu ficava, sei lá, eu tinha 4 unidades que eu ia por semana, 5 unidades, ficava dentro de cada uma delas no máximo 3 horas. Uhum. Então, assim, mas foi suficiente para eu ter experiências muito profundas, assim, que me transformaram como artista, mas também como pessoa. Existem as unidades, elas são assim, para quem as pessoas precisam entender uma coisa, né? Quando eu tinha 17 anos, eu participei de um projeto chamado Fique Vivo e era a Fundação do Bem-Estar do Menor, era a FEBEM. Era um negócio Uhum. mais medieval, sabe? Uhum. Do ponto de vista dos direitos humanos, da ressocialização, era um negócio assim que não estava tão alinhado ali com como está hoje Uhum. ao lance lá do estatuto, por exemplo, da criança e do adolescente e tal. Uhum.
E aí você teve um choque de gestão na fundação, ela foi mexida estruturalmente, foi aberta sindicância, foi um monte de gente indiciada lá por maus tratos e tal, eles Uhum. mudaram muitas políticas. Então, esse segundo momento, eu já, através de um projeto que venceu um edital público e que estava ali num esquema de convênio, prestando um serviço ao qual aqueles jovens têm direito, segundo a nossa Constituição, aí já era uma outra coisa, né? Era um Uhum. lance mais humano. No entanto, cara, a gente está em 2024, 25. Eu dei aula nos anos de 2010, 2011, 2012. Havia unidades ainda meio arcaicas. Uhum. Porque você tem que pensar o seguinte, as unidades elas têm gestores, né? Sim. E aí aquela unidade, as respectivas unidades vão assumir um pouquinho o estilo, vamos dizer assim, de cada um desses gestores. Uhum. Então vai ter um cara que é mais ligado a esse pessoal da linha dura, de repente um cara, um remanescente um Uhum. sobrevivente dessa época. Aí vai colocar o negócio na linha dura, né? Ao mesmo tempo, cara, eu encontrei unidades, como no jargão dos funcionários diz assim, como eles falam, né, no jargão deles, é unidade dominada pelos menores. Uhum. Eu já encontrei unidade que era boa parte do funcionamento, a dinâmica de funcionamento da casa, quem dava eram os internos, assim. Uhum. E a arte, mano, a arte me dava uma imunidade lá dentro, é muito maluco isso, porque assim, não dá para romantizar. Ali você não tá lidando nem com anjos e nem com demônios, tá Uhum. ligado? Eles são jovens, pobres, eles são uma nota estatística, Uhum. eles são aqueles caras que, se não forem eles, serão outros, mas sempre caras da periferia, quase como regra, assim, a maioria pardos, negros, tal, é aquela parada, mano. E aí o que ocorre, né? Tinha unidade que realmente tinha um certo grau de periculosidade mesmo, que Uhum. já tinha acontecido de funcionário ter sido, por exemplo, ferido pelos internos, de ter tido acerto entre eles e tal. E eu entrava com essa parada do rap, porque tinha cara que ia se valendo desse negócio de quebrada e não dava muito certo também, Aham. porque não é sobre quebrada, é sobre caráter também, é Aham. sobre caminhada, é sobre olho no olho. A gente também vai ficando mais velho, a gente vai entendendo certas coisas que são meio universais, que é pro preto, que é pro branco, que é pro boy, que é pro cara do Leblon, que é pro cara, entendeu? Tem coisa que todo mundo passa, mano. E aí eu tinha essa firmeza no passo, né, de andar lá dentro, não ter medo, porque eu nunca tive realmente uma situação que me colocasse medo lá. Tinha um sufocamento, às vezes, tem unidade que é muito opressora na arquitetura, você fica, putz, se acontecer uma Aham. merda, eu vou ficar aqui, né? Caramba, que negócio horrível, né, cara? Que quanto portão. Mas, enfim, tem algumas questões que você entende também, tal, da segurança. Mas você vê, tem essas unidades que eram mais arcaicas e você tinha unidades, as mais novas, geralmente, que elas eram extremamente humanas, cara. Uhum. Eu demorava, por exemplo, para fazer o trabalho fluir nelas, que eu falava, não, esses caras estão de sacanagem. Uhum. Não é possível que é tudo bonitinho aqui desse jeito e tal. E era porque tinha uma abordagem mais humana. O que ocorre é isso, né? Eu acho que é uma vitória da sociedade a Fundação Casa ter se humanizado tanto. Não é também um paraíso, precisa Uhum. melhorar um monte de coisa, Sim. tem um monte de parada errada. Faz tempo que eu não acompanho. Eu fiz um show na Fundação Casa aqui na unidade do Brás, que é uma unidade de triagem, em 2022, Uhum. através de um projeto onde fui convidado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Uhum. pelo reconhecimento ao meu trabalho justamente como arte educador durante tantos anos na Fundação Casa, né? Através do SEMPEC e de outras organizações ligadas à cultura e educação. E foi uma experiência assim, como eu já conheço o funcionamento e tal, né? Foi uma experiência que não foi muito distante daquilo que eu já tinha imaginado que seria, mas
enfim, foi muito legal. Uma rapaziada muito, os internos, eu digo assim, uma rapaziada muito firmeza, e tinha ali um time de defensores públicos também muito inquietos com toda a situação que aqueles jovens estavam submetidos e queriam fazer acontecer a coisa cultural lá. Foi uma experiência muito, muito maneira nesse sentido. Uhum. Mas, infelizmente, encontrei cara do meu bairro, tá ligado? Dos moleques falam Uhum. assim, senhor lá do Jaqueline, tem um pivete aqui do seu bairro, menor aqui, moleque legal pra caramba. E aí você conhece o cara, você conhece a família do Uhum. cara. Eu enfim, é um sonho, né, meu? Chegar lá um dia, aquele negócio tá esvaziando, né? Uhum. Desde você dar aula para 40, você dá aula para 7, de repente, Sim. tá ligado? Mas ainda não é a nossa realidade, né? É. É um tratamento. Transformador. A Fundação Casa fez eu escrever Menores Infratores. Fundação Casa me tornou uma pessoa mais sensível para diversas questões, mas tem coisas muito tristes que eu vi acontecendo lá dentro. Uhum. Mas de vez em quando eu tô aí na cidade, mano, e encontro um cara, às vezes, com a família dele. Ele fala, pô, você deu aula para mim, meu. E hoje eu tô bem, abri uma loja aí que conserta celular, tô aqui com minha família, isso aqui é meu filho, isso aqui é minha mulher. Isso é legal pra caramba, morou? Aham. E foram milhares, nem não lembro de todos. Eu sempre falo que lembro, eu falo, não, claro que eu lembro de você, mas eu não lembro. Eu rodei o estado inteiro, Aham. foram milhares de jovens, milhares, porque tinha eventos também, Sim. enfim, a gente juntava unidades. Foi um tempo muito bacana, de muito aprendizado artístico, saiu Uhum. muita coisa boa de lá, poeticamente falando, musicalmente falando. Eu trabalhava com maionese do SP Funk, ele levava o notebook dele com interface, então dava para produzir, gravamos moleque cantando, fizemos um livro dos moleque, Aham. saiu muita poesia boa de lá, até hoje me inspira, assim, algumas coisas que eu lembro, me inspira Aham. a escrever coisas hoje, assim. Sim, sim. Foi da hora. Eu imagino que seja muito impactante, até porque, tema de criança, de adolescente, sempre é algo que toca mais, né. E como você falou, tem uma visão objetiva, mas eu acredito que é sempre mais impactante, né. E antes da nossa entrevista, eu fiquei pensando nessa relação também Brasil-Palestina e como que muita gente faz, relações entre vários aspectos, né, da sociedade brasileira com a sociedade palestina. Eu fiquei pensando no seu trabalho, falando: "Pô, o cara é ativista pró-Palestina, tem música sobre isso e teve experiência, né, na Fundação Casa". E algo que me chamou a atenção, eu fiquei pensando justamente como que na Palestina a gente tem também uma política de encarceramento muito grande das crianças e adolescentes, né, estava vendo até um dado que são de 500 a 700 crianças que estão presas por Israel, né, e também em condições um tanto medievais, né. E aqui no Brasil, apesar dessas conquistas, dessas, melhoras, né, que você mencionou, a gente teve durante muito tempo e ainda tem em algumas unidades condições um tanto brutais, né. Até achei uma notícia de 2017 falando que 12 funcionários da FEBEM foram condenados pela tortura de 111 adolescentes, né, e que em 2014, uma em cada 3 unidades da Fundação Casa tinham superlotação, né. E aí fiquei pensando justamente isso, assim, muita gente fala: "Ah, as armas de Israel também são usadas nas periferias, né, brasileiras", só que tem outras similaridades também, né, e uma coisa que me fez pensar é justamente esse, o estado que ou melhor, o Encarcera a tratamento que os 2 criança. estados dão, né, para as suas crianças, para adolescentes. Claro, lá é um estado invasor, aqui é o nosso próprio estado. Aí pensei Louco. que você podia comentar também sobre isso. Na verdade, assim, achei muito inteligente a colocação. Infelizmente, ela é acertada, porque são estados que encarceram crianças, né? E o que ocorre, e que eu vejo também que pode ser uma similaridade a ser apontada, é que ambos querem coisas muito parecidas, né? Ambos os estados querem coisas muito semelhantes. Uhum, É basicamente controle. Então, você tem um. Vamos pensar na sociedade brasileira, com esses números gigantes das periferias.
As pessoas moram amontoadas, umas em cima das outras. E, pô, tem jovem pra caramba. Então, assim, não tem oportunidade para todo mundo, não tem para a maioria deles, não tem. Uhum. Então, assim, se essa galera ficar toda na rua, uma hora acontece alguma coisa, em termos de algum tipo de convulsão social, alguma coisa acontece. Uhum. O sistema sabe disso e vai encarcerar uma parte deles para anular uma porcentagem considerável dessa ameaça. Uhum. Então, isso é nada mais do que um dispositivo de controle, assim como a cadeia, assim como que cumpre diversas funções e ainda vem sob um viés de segurança. Então, assim, quem não quer segurança? Todo mundo quer segurança. Uhum. Então, todo mundo quer cadeia, todo mundo quer polícia, todo mundo quer FEBEM. Mas o que ocorre é que, se isso fosse justamente esses dispositivos fossem única e exclusivamente para gerar segurança, uma segurança para todos, quem não seria de acordo? Eu e o senhor seríamos de acordo Uhum. também. As outras pessoas que vão assistir essa entrevista seriam de acordo também. No entanto, contudo, porém, o que a gente tem, na verdade, é uma máquina de encarcerar pobres, Uhum. pretos, e isso se faz necessário porque a gente tem um país extremamente desigual, que nunca fez nenhum tipo de reparação histórica, nessas cotas são, Uhum. nenhum tipo de reparação histórica pela escravidão. A gente está falando de quase 400 anos de mão de obra escrava. E não é só isso, né? Porque a gente também, os meus ancestrais nem do território eram, né? Uhum. Eles eram por cima do mar. Não tem um dinheiro que paga esse negócio. Tinha que dar o Brasil pra gente, é o único jeito. Seria a única forma de deixar mais ou menos, pela merda que eles fizeram, Uhum. é dar o Brasil pra gente. Então não vão fazer isso nunca, e eles não vão abrir mão daquilo que os antepassados deles tiveram também, né? Roubaram e usurparam, espoliaram, né? E justamente em cima desse acúmulo é que as fortunas deles foram estruturadas. Então eles não vão abrir mão disso, não vão dar o Brasil para a gente, então eles precisam criar esses dispositivos de controle social, Uhum. filtrando a sociedade um pouco ali e amenizando as possíveis ameaças ao status quo, né? Então, Uhum. basicamente isso aí, FEBEM é isso aí, cadeia é isso aí, polícia é isso aí, justiça é isso aí, né? Tá aí a esquerda toda festiva, porque tá vendo o Xandão lá metendo os golpistas na cadeia. Tá certo? Tá. Tô lendo o livro aqui do Eduardo Moreira e do Rafael Valim. Eu tive Uhum. recentemente no lançamento, a convite do ICL. Importante o tema, o livro é super importante, que fala da apuração, né? Do golpe pela PGR e tal. Uhum. Os caras têm que ser julgados e tal, mas as pessoas também não estão olhando com criticismo para isso, não. Tá Uhum. parecendo que o Alexandre de Moraes está do nosso lado, tá parecendo Sim. que o sistema é nosso. O Uhum. sistema é nosso inimigo, pô. Sim. Alexandre de Moraes, que foi presidente e diretor da FEBEM, inclusive, a gente está falando. Exatamente, que proporcionou todo esse choque de gestão Uhum. aí. É o começo da fama dele de defensor de bandido, de advogado do PCC, Uhum. porque os funcionários de FEBEM ficaram muito putos com ele, né, cara? Uhum. Naturalmente ficaram. Os caras que sofreram sindicância, os caras que eram acostumados a furar o tímpano do moleque com tapa, Uhum. tiveram que responder por isso em algum momento, perderam pensão, perderam aposentadoria, essas coisas. Então eles formaram associação contra Alexandre de Moraes, eles fizeram livro, Uhum. tem um livro aí que eles rodam, não vou falar o nome, não vou divulgar a porcaria, mas é um livro super reaça que eles lançaram aí Uhum. na época. Então, o Alexandre de Moraes pegou esse apelido nessa época aí. Uhum. Agora, nem ele é advogado do PCC, nem ele também é petista, nem ele também é do povo. As pessoas têm Sim. que entender. Ele é um cara que serve, tipo assim, o único lado bom dele é que o cara parece ser um constitucionalista. Uhum. E aí a nossa lei é cheia de garantias, e se a gente fizesse valer a Constituição, nossa Constituição não é ruim, se a gente olhar as que tem em volta do mundo aí, a nossa Constituição é muito boa. Uhum. Então, se o cara é constitucionalista, esse é o lado bom do cara, mas parou por aí. Porque o Uhum. sistema também, na prática, especialmente na prática, porque na carta e na lei ele ainda é mais bonito do que na prática, ele não funciona para gente. Ele Uhum. funciona comigo. Ele é feito para defender uma certa classe, uma certa raça,
né? Uma certa etnia. Uhum. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, assim, sabe, olhar para o Brasil de hoje, ver que a, a, a rua tá aí, ó. Mas só quem ocupa é a direita. Ah, Uhum. mas foi flopado. Mas fez, né? E a gente não Uhum. faz. Porque parece que a gente, de alguma forma, a gente é meio situação, sendo que a gente não Aham. é, né? A democracia que eu entendo é você tem que derrotar aquele projeto que é pior nas urnas e derrotar o menos pior nas ruas também, tá ligado? Uhum. É, exato. Então, tem que pressionar também. Uhum. É, tem hora que fica tudo meio nebuloso, assim, né, Aham. cara? Mas eu acho que essa relação que você criou, ela não é aleatória, não. Eu acho que ela tem muito sentido e é isso, é um Estado que encarcera crianças tal como Israel precisa encarcerar aqueles palestinos, porque você encarcerando aquelas crianças, você já está quebrando desde muito cedo qualquer como é que eu posso dizer assim? Você está quebrando o moral, o psicológico, o espiritual, o mental de um cara que pode ser uma liderança que vai Uhum. fazer o amanhã ser diferente, tá ligado? Uhum. Tanto lá na Palestina quanto aqui no Brasil. Então, esses dispositivos de controle, eles são, na verdade, assim, a humanidade já possui um longo histórico desses laboratórios. Isso aí está no mundo inteiro, né? Aham. A maioria dos países tem hoje em dia Uhum. isso aí, porque vamos falar que é ressocialização e tal, mas não é verdade. Uhum. Ali, embora tenha um cursinho profissionalizante, porque eu fico pensando, o que o moleque de 2012 vai fazer aprendendo a fazer vela? Morou, o moleque tava lá no tráfico, lá de moto, tá ligado? De pistola, o cara tá com uma máquina de 15 mil na cintura, o cara tá em cima de uma máquina de 90 mil reais, Aham. e aí você vai ensinar o cara a fazer vela, irmão, entendeu? Nada a ver. Então, é isso, o sistema tá nem aí, mano. Eles Aham. sabem. Tá tudo engendrado, né? O Aham. crime, tá tudo certo aí. É a gente que é doido, na verdade, né? A gente que quer mudar, a gente que quer mudar as coisas, né, Henrique? É, exatamente, exatamente. Tavares, passando aqui já para o final da nossa conversa, queria saber um pouco desses projetos, né, que você mencionou, falou que tem bastante coisa, vindo por aí, inclusive bastante coisa vinculada, né, às causas que a gente tanto defende. Então, antes da gente encerrar aqui, que de novo tem vindo por aí? O que o pessoal tem que ficar antenado? Cara, eu acho que é uma oportunidade bem bacana de falar de um projeto pelo qual eu já nutro bastante carinho, que é o podcast Voz Ativa, porque durante 2 anos, quem acompanha minha carreira aí tá ligado, eu dei a cara, estruturei a linguagem de um projeto que é o primeiro podcast de cultura islâmica do Brasil, Salam Aleikum Podcast. Então, dirigi, trouxe figuras altamente relevantes para o projeto e coloquei ele no hall dos podcasts aí de conceito, né, cara? Uhum, E na realidade, o podcast Voz Ativa, ele também tem essa mesma proposta de se aprofundar em questões fundamentais do nosso tempo, mas de trazer uma parada também que eu acho que até a gente que é de esquerda, assim, tem um pouco de receio de falar, que é a questão empreendedora, tá ligado? uhum, Porque parece que empreender é sempre explorar alguém, é sempre se vender ao capitalismo, esse tipo de coisa que na verdade não é, né? Você tem que lidar com o mundo físico, o material, ele é capitalista, a gente está no Brasil, as coisas são muito difíceis pro periférico, né, cara? Então, assim, a gente tem que mudar um pouquinho o jeito de enxergar essas coisas, entender que, por exemplo, o negro sempre empreendeu, né, mano? A escravidão foi um processo muito cruel e a abolição foi um processo tão cruel quanto a escravidão. Então, o negro teve que se virar, teve que ir para aqueles tabuleiros, teve que fazer doce, teve que aprender ofícios, morou? Então, o negro sempre empreendeu. Então, o uhum, empreendedorismo periférico, ele não é uma novidade do liberalismo para o preto. Desde que a escravidão acabou, o preto está empreendendo, porque precisa comer, precisa, entendeu? Colocar roupa nas crianças, não tem muito para onde correr. E aí, só quem não gosta de falar muito disso, às vezes, é aquela esquerda mais playboy, que fica numas ideias de, e tal, não sei o que. Se você
tem a vida já acertada nesse sentido, você talvez não veja muito sentido do cara ter o sonho de empreender, mas Uhum. para o cara é importante, né, meu? Porque é subsistência aquilo ali também. Uhum. Então, o podcast Voz Ativa traz esse eixo temático, não somente, então a gente também vai continuar trazendo temas pertinentes ao pensamento da esquerda, as lutas por moradia, as lutas por justiça social, por terra, as causas que eu acredito, né, mano? Nada Uhum. mais é o podcast do que o reflexo do meu universo, né? Das coisas que eu creio, que eu acredito, que eu acho que são valiosas e valorosas, trazer os convidados que são pessoas, assim, muitas delas são amigos pessoais, gente que eu tive a felicidade de encontrar durante a minha caminhada, fosse como ator, como slammer, como rapper, como podcaster. Então, trazer essas pessoas também, né, para gerar também não apenas produto intelectual e conteúdo para a internet, mas também trazer essas memórias que são importantes, né, cara? A gente está aqui passando por um tempo que a gente não sabe quantos anos dura, quando que acaba, e Uhum. tudo isso aqui que a gente tem, eu que sou um cara que já tem mais de 40 anos, tudo isso aqui é possibilidade que era muito rara no meu tempo de criança, no meu tempo de adolescente, morou? Então eu sigo um tanto, embora preocupado muitas vezes, eu sigo um tanto quanto fascinado por essas possibilidades de Uhum. estar registrando os encontros, quer dizer, isso aqui que eu estou falando com o Henrico hoje vai ficar para a posteridade, vai ficar para outras gerações. Isso é um documento, tá ligado? Uhum. De que a gente passou por aqui, de que a gente pensou boas ideias, de que a gente quis ajudar as pessoas, que a gente quis se conectar com as coisas positivas, com os valores que a gente acredita que são fundadores de uma nova sociedade, fundadores de um novo tempo. Então, isso é muito bonito, essa possibilidade. Uhum. Então, eu abracei essa coisa de podcast também, não estava muito afim de fazer no começo, mas eu sou ranzinza para começar as coisas, mas depois que eu começo, eu vou pegando gosto, sabe? E aí foi uma experiência maravilhosa, mano, poder entrevistar o DJ KLJ do Racionais, Uhum. internacionalista Thiago Ávila, sabe? Pessoas, o jornalista Breno Altman, pessoas assim, todas muito relevantes em suas respectivas carreiras e trajetórias e tal. E foi uma experiência muito transformadora também. Então, eu quero replicar tudo isso com Voz Ativa. A galera já está convidada a seguir, porque o canal já está no ar, tem no YouTube, tem no Instagram também o perfil, podcast Voz Ativa. Vou estar falando bastante disso nos próximos dias também, porque o programa está para ser lançado. Então, eu acho que agora, adentrando a esse mês frio de julho, a galera já vai ter aí uma prospecção de quando que a gente vai começar o programa. Provavelmente no final desse mês, até primeira quinzena de agosto, a gente está soltando o primeiro app, já tem um backup bastante sólido com diversos episódios aí. E a gente quer investir bastante em lives, né? E Uhum. trazer, o slogan do programa é as questões periféricas agora são centrais. Uhum. Então, basicamente, é trazer esse cara aí, mano, empreendedor que tem um barbershop na quebrada, que tem um açaí, que tem um pet shop, trazer ele para ele fazer parte desse todo aqui também, né? Uhum. Tentar formar pontes, ver se a galera da CUFA é afim de dar uma atenção para a gente, ver se o pessoal de CL tem de fato essa vontade que eles falam que Uhum. eles têm de estar se aliando aos empreendedores periféricos, de entender mais. Eu estava no lançamento lá do A Última Chance, o Eduardo Moreira falou sobre isso. Ele falou, pô, a ultradireita se filtrou através da capilaridade que a religião, a religiosidade permite, né? Uhum. Opera e tal, a forma como ela opera. Pô, a gente tem isso diagnosticado, né? Por que a gente não trabalha também na antítese disso, né? Porque ele próprio seguiu dizendo, pô, a gente perdeu conexão com coisas muito legais que estavam acontecendo vindo da periferia, os slams de poesia e tal. E nessa hora eu falei, Uhum. pô, sou o primeiro vencedor do slam Uhum. do Brasil, né, cara? Eu acho que isso que tem a ver, eu vou lá falar com o cara, sabe? Uhum. Então, eu acho que de fato existe esse diagnóstico hoje, em boa parte, por exemplo, da esquerda, né? Mas a gente precisa mais do que diagnosticar o problema e ir para cima da solução também, né, cara? E eu quero que o meu podcast seja essa plataforma para discutir Uhum. isso. Vou Até convidar o porque. Eduardo Moreira, vou convidar a doutora Cláudia Saf, o Tiago, Uhum. sabe? Porque são Sim. pessoas que eu acho que têm boas ideias e que têm
e que tem ações muito propositivas, né, meu? Uhum. Então, são pessoas que a gente tem que colocar elas no centro do debate também, para elas darem essa força para a gente de imprimir, né, nossa mensagem, né, de ajudar a gente a passar essa visão aí para mais gente, tá ligado? Sim, sim. Até porque o que não falta é espaço mesmo dentro dessas pautas para a esquerda entrar, né. Eu lembro há um tempo atrás a gente fez uma entrevista aqui no jornal também, com um pequeno empresário, e o cara, o que não faltava era coisa para ele denunciar, né, então, juros abusivos, ele denunciou um programa que o Bolsonaro fez, o Pronamp, né, que muitos pequenos, empresários pegaram, hoje estão absolutamente endividados, porque começou com uma margem de juros de, sei lá, 3, 4%, hoje a margem de juros está quase 20%. O negócio foi escalando, o atual governo também não fez nada para desescalar isso. Então, assim, o que não falta é coisa para esquerda entrar, essa pessoa é muito revoltada, tem muita pauta para colocar e Esse atual precisa governo escutar e tocar. precisa, inclusive, comunicar melhor para as pessoas sobre os programas que eles estão criando para os microempresários. Tem Aham, programas que estão valendo que são interessantes, mas aham. ninguém sabe. O Estado, a política, caiu num descrédito para as pessoas mais pobres, porque a gente não tem mais 400 anos para ficar esperando vocês, tá ligado? Uhum, Então a gente precisa da solução agora. Por isso que a galera está empreendendo, por isso, então eles não estão mais olhando, ninguém está indo no site do governo, ninguém está indo procurar, ninguém quer saber, mano, porque uhum, eles já não têm mais a esperança de que vai vir. E sim. isso é um problema. Isso é um efeito do neoliberalismo, que era para a mentalidade ser o contrário. Esse Estado nos deve, esse Estado Aham, precisa fornecer as coisas básicas que ele se compromete na lei a fornecer para a gente. Precisa fazer isso. uhum, Ele tem que cumprir isso aí. Não é porque a gente é vagabundo, nem porque a gente é pobre, ou porque isso é um sinônimo de escassez. Não, é porque eles têm o dever de fazer isso uhum, aí, eles devem, eles arrecadam para isso. Tem muito dinheiro esse Estado. Entendeu? Esse uhum, Estado tem séculos de acúmulo. Não é possível que a gente não possa usufruir disso. Então, a mentalidade do povo também precisa mudar, o governo precisa acertar a comunicação deles e voltar a falar com as pessoas. E a gente tem que continuar fazendo nosso papel, né, cara? Que é exercer o uhum, pensamento crítico e não achar que está tudo bem, que está tudo certo, não, governo de esquerda. E quando na verdade não é, né? uhum, Nem é a esquerda que a gente almeja, sim. nem é o governo que a gente deseja. Então a gente precisa se mexer nesse sentido, né, cara? Porque eu acho que a gente fala muitas vezes das estruturas, mas as estruturas elas são tudo é sistema, né? Então, assim, se Uhum, você mexer em pequenas partículas da base, as coisas também tendem a se chacoalhar, uhum, ainda que a longo prazo, na estrutura também, né? Mas você uhum, precisa mexer um pouquinho a base. Tem uhum. muito jeito. Cavaz, muito obrigado aqui pela sua presença, o papo foi Que ótimo, agradeço. primeira vez que a gente conversa e a gente continua em contato para conversar mais, porque o que não Demorou. falta é assunto. Valeu? Demorou. Em julho aí, ó, todo mundo ligado, podcast Voz Ativa, já tá no Instagram, já tá no YouTube. Obrigado demais, Henrico, Jornal Nova Democracia, a gente tá junto, pode contar comigo aí para qualquer parada. E é isso. Yala. É isso. Valeu, abraço a todos, aproveitem o vídeo, compartilhem, deixem aqui o joinha aqui embaixo e é isso, até o próximo AND Entrevista. Valeu, obrigado.